A nossa palestra de hoje versa sobre o tema a pós-modernidade e os perigos de sua influência na pregação. Eu quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós pedimos uma direção do Senhor, que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus. Qual é a geração que nós estamos vivendo? Me parece que nem os estudiosos eles entram em acordo nesse aspecto. Será que nós já passamos do que foi definido de modernidade? Será que nós já estamos na pós-modernidade? Tem se falado muito de eras, de como nós já teríamos passado da modernidade para a pós-modernidade. Mas eu vejo que nem os estudiosos eles conseguem bater o martelo em relação ao início e o término do que foi chamado de modernidade, ou também no início do que é chamado pós-modernidade. Segundo alguns estudiosos, nós estamos num meio intermediário, numa transição do que se é chamado era moderna ou modernidade e do que é chamado de era pós-moderna. Alguns afirmam que nós já passamos do que é chamado pós-modernidade, que nós estaríamos numa geração além do que se definiu pós-modernidade. Para fins de estudo da história, alguns estudiosos, mesmo contestados por alguns outros, definiram os períodos da história de pré-história, Idade Antiga, e um autor chamado Alistair McGrath, ele faz um estudo dos períodos da história ligado, e ele mostra como cada um desses períodos da história influenciou a teologia. E a gente pode definir alguns períodos importantes na história cristã. Depois de Cristo, a gente vê na história da teologia o período dos pais da igreja, ou o período patrístico. Nós vemos também a Idade Média e o Renascimento. Um outro período da Reforma e pós-Reforma. E a partir de 1750, a gente percebe a Idade Moderna. A Idade Moderna ela foi influenciada pelo Iluminismo ou pelo racionalismo. Eu gostaria de tentar entender com você a modernidade e a pós-modernidade, para a gente poder dar início ao assunto propriamente dito. Modernidade. A modernidade, ela provavelmente começou com o Iluminismo. E o Iluminismo é um movimento que pressupõe que a ciência ou o progresso humano seria importante para a evolução humana. O racionalismo, ele também é fruto do Iluminismo. E eles começam a fazer uma leitura da razão humana, reconhecendo que somente é válido o que pode ser explicado pela razão humana, o que pode ser aceito. Ou seja, dentro do Iluminismo, só o que vale é o que eu posso entender. Ou seja, e o homem ele só vai conseguir evolução através da razão humana. Por exemplo, você vê que a teologia liberal é fruto, de certa forma, do pensamento racionalista. Quando os estudiosos, pensadores quiseram adaptar a Bíblia a essa forma de pensamento, ou seja, só vale o que eu posso explicar, só vale o que a minha mente alcança. A modernidade, a era da modernidade foi influenciada por esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, quando um estudioso da palavra, da teologia liberal, influenciada pelo modernismo, ele vai fazer uma leitura da palavra, ele diz o seguinte: eu posso entender o pecado original? Dá para eu entender? Não, a minha mente não consegue entender.
então eu tiro, não vale. Dá para entender Adão e Eva? Não, a minha mente não consegue entender, então eu não aceito como vale. Esse é o pensamento da modernidade. A ressurreição, eu posso entender a ressurreição? Não consigo entender a ressurreição. Se eu não consigo entender a ressurreição, para mim não é válido. Esse é o pensamento modernista. A modernidade é um projeto que acredita que o homem, através da ciência, vai colocar ordem no universo. Isso é modernidade. Agora, nós estamos numa transição ou vivendo já a pós-modernidade. Eu quero tentar entender com você o que é pós-modernidade, como a gente pode entender esse conceito de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela nasce com a desilusão da confiança do homem na capacidade de evolução, porque nós vemos acontecendo dentro da época da modernidade 2 guerras mundiais, confusão e a desova de uma bomba atômica. Os pós-modernos vão questionando os valores da razão. Me explica, talvez você está aí ouvindo e me vendo e você vai poder dizer, me explique de maneira mais prática a diferença entre modernismo e pós-modernismo. Modernismo, o momento modernismo, ele crê o seguinte, que a razão somente dá uma resposta. Então as coisas no modernismo são preto e branco. Se existe a verdade é uma só no modernismo. Ou seja, nós vemos isso acontecendo, a política, direita, esquerda, na vida social, empregado, desempregado, casado, solteiro, homem e mulher, esse dualismo. Agora, na pós-modernidade, a gente vê pluralidade. Pluralidade partidária. Nós vemos, por exemplo, cristãos participando de partidos comunistas. Nós vemos, por exemplo, a noção de homem e mulher e querem empurrar um terceiro gênero. Nós vemos casado, solteiro e outras categorias, enrolado, namorado dormindo no quarto da namorada, na casa dos pais. É o pós-modernismo, é a mistura. Se na modernidade as coisas eram mais racionais, preto no branco, e bastava para muitos você dizer a Bíblia é a palavra de Deus, e muitos criam, na pós-modernidade existe uma pluralidade. Algumas características, eu quero agora entrar na pós-modernidade, e eu entendo que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Eu quero falar algumas características da pós-modernidade. A primeira característica é o relativismo. A verdade, ela pode depender do meio e da cultura onde se vive. Ou seja, no pensamento pós-moderno, o que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa. Tudo na cultura pós-moderna passa a ser relativo. Mas nós, como servos do Senhor, pastores que pregam a palavra, temos que ficar com Tito, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, a primeira característica da pós-modernidade é o relativismo. Segunda característica da pós-modernidade é o pluralismo. A mistura é uma característica. Segundo Stanley Grenz, um cristão pós-moderno, ele pode confessar tantas doutrinas clássicas da igreja, quanto ideias tradicionalmente não cristãs, como a encarnação. É o pluralismo. Você pode ser evangélico e você pode ser inclusivo. Uma filha de uma determinada cantora que se diz evangélica, ela anunciou nas redes sociais um namoro com uma mulher. E essa mulher diz que é evangélica. Essa pluralidade. Uma outra coisa que a gente vê também na pós-modernidade, nós temos que discernir, é a desconstrução das formas tradicionais. Como assim? Como assim? A notícia do dia 4 de maio de 2013 diz que um calouro da USP desafia o preconceito. Olha o que o jornal colocou. Calouro da USP desafia preconceito e veste saia para ir à faculdade.
Aí diz o nome do aluno, de 20 anos, ele aderiu ao hábito já cultivado por outros alunos. E a notícia do jornal diz que ele recebeu comentários ofensivos em rede social. Mas é interessante que a faculdade logo emitiu uma nota com medo. Em nota, a assessoria da imprensa afirmou que a unidade aí colocou o seguinte: repudia qualquer tipo de discriminação racial, religiosa, sexual, por gênero e etnia praticada dentro do ambiente acadêmico ou fora dele. E que qualquer manifestação preconceituosa, seja ela qual for, destoa completamente do cotidiano universitário, que apresenta a diversidade em suas mais variadas formas. Ou seja, é a diversidade. Então, um aluno pode pegar, ele pode ir de saia, mesmo fora de todo um aspecto cultural, e ele pode fazer o que ele quiser. Uma outra coisa, dentro dessa pós-modernidade, é a quantidade de informação e tecnologia que o homem tem em mãos, e a influência das mídias e propagandas de consumo. A internet, ela é muito boa se você saber usar. Mas certo dia um jovem ele me pediu para indicar um site na internet que ele queria estudar. Eu fiquei com dúvidas, porque tem sites com tantos espinhos que a gente fica até com dúvida. E mesmo nos sites que eu usava para consultas, eu fiquei com receio de passar por ele, porque tem que tirar os espinhos. E essa própria geração, ela é considerada a geração que cresceu com a internet. Essa é a geração chamada geração Y. Mas essa questão de geração, de estudar a geração, é tão complicada que já definiram geração Z. A geração Y começou em 1980, agora nós estamos no que é chamado geração Z. Uma outra característica dessa pós-modernidade: as instituições e as autoridades são postas em xeque. Um aluno se levantou, isso foi algo que fez muito sucesso, teve 1,8 milhões de visualizações no YouTube. Um menino, e a reportagem veio o seguinte: aluno ensina a professora como dar aula. E ele se levantou, ele disse para aquela professora, no meio da aula, isso foi gravado: se você quer que os alunos venham para a sua aula e fiquem empolgados, você tem que vir aqui na frente e deixá-los realmente empolgados. Se você quer que um aluno mude ou melhore, você tem que tocar o seu coração. E ele disse que é um filho de uma professora, ele deu um sermão e deixou a professora sem resposta. E ele disse assim: olha, você tem que levar esse trabalho mais a sério, você é o futuro da nação. E olha só, uma autoridade sendo repreendida pelo aluno. E ele disse: se você quiser, eu posso te ensinar depois um pouco mais sobre como dar aula. São as dificuldades as características dessa geração da pós-modernidade. E agora eu quero dizer os desafios da pós-modernidade para nós, pastores, para nós, servos de Deus, para nós que pregamos a palavra de Deus. Quais são os desafios para nós? Primeira questão é que nós temos que conquistar o direito de falar do Evangelho através de relacionamentos interpessoais. Como assim? Antigamente, bastava você dizer que você tinha uma carteira de pastor ou uma nomeação, você era considerado pastor. E havia você não tinha muito problema. E até para você evangelizar, você dizia que você era evangélico e você não tinha muito problema. Mas hoje, nessa geração, você tem que conquistar o direito de falar do Evangelho através de uma vida. As pessoas no trabalho só vão te ouvir se você primeiro mostrar através dos seus atos que aquilo que você prega é vida. Para um pastor, não é a carteira dele de pastor que vai fazer ele ser pastor, é o chamado e a autoridade que ele tem ao lidar com aquelas pessoas. Porque não basta você dizer: quem manda aqui sou eu. Essa geração não aceita esse tipo de imposição.
A autoridade ela deve ser conquistada. Essa geração também ela não aceita a resposta pronta. É o segundo desafio. Meu filho ele tem 10 anos e ele sempre me pergunta, quando eu faço algo a ele, falo para ele fazer alguma coisa, ele sempre me pergunta o porquê. Por quê? E às vezes eu até perco a linha com ele, falo, faça que eu estou mandando e pronto. Mas essa geração, ela é questionadora. Por isso é necessário que o pastor estude o tempo e ele esteja antenado. Não basta repetir jargões teológicos. A igreja como instituição, ela tem sido questionada. E nós vimos que igreja como instituição é de Deus, é bênção. Mas nós temos que ter respostas para atender a essas perguntas que surgem dentro dessa geração, que questiona o valor da igreja. Para muitos não precisa de igreja, uma geração de desigrejados. Nós precisamos ter uma palavra para essas pessoas. O papel do pastor. Qual é o papel do pastor? Muitos têm dito, não precisa de pastor. Essa questão de pastor é relativa. Eu sou o pastor da minha vida. É essa geração. Essa geração que tem sido bombardeada por informações. Tem um grupo de universitários da minha igreja, alguns irmãos, que querem fazer um tempo de debate para que eles possam aprender, porque eles querem aprender, porque eles estão sendo bombardeados com ateísmo, bombardeados por professores, com doutrinas, com ateísmo, com tantas coisas. Então são desafios que nós temos, como pregadores da palavra, nós temos. Uma outra coisa também, essa é uma geração do relativo. Antigamente a gente calava uma discussão dizendo a Bíblia diz assim. Havia um respeito pela palavra, e até as pessoas que não se confessavam cristãs, elas tinham respeito pela palavra. Hoje você diz a Bíblia diz, e o indivíduo retruca, daí eu não acredito na Bíblia. Na infância você identificava o mocinho e o bandido. Antigamente o mocinho era o mocinho, o bandido e o bandido. Eu um dia estava assistindo um filme que os bandidos eram os heróis. Os bandidos é a cultura do relativo. O bruxo ou a bruxa era voltado para o mal. Hoje o bruxo é bom. Essa cultura das coisas são relativas e nós temos que estar preparados para essas questões. Outra característica dessa geração é uma geração que está buscando por espiritualidade. A pós-modernidade ela paganizou a sociedade. Nós vemos, por exemplo, cientistas lendo a cabana, físicos crendo em doentes, físicos que creem em doentes e também são adeptos da bruxaria. E na igreja hoje nós convivemos com cientistas, pesquisadores, doutores. A pós-modernidade busca por respostas. A pós-modernidade é uma geração de interatividade, conectividade e rapidez mental. O Orkut já é obsoleto. O Facebook, segundo pesquisas, não tem sido mais usado por adolescentes, mas na maioria por pessoas acima de 30. Adolescentes estão usando o Instagram, tira foto, coloca um comentário curtinho, e já existem outras redes sociais. Estão também usando mais o Twitter agora, com 144 caracteres, e segundo estudiosos, até o e-mail está começando a ficar fora de moda. O que nós devemos fazer em relação à internet? Usar com sabedoria. Existem dois erros em relação à tecnologia. Ficar o tempo todo nela. Isso mina o tempo, mesmo no celular. Dizer também que é do diabo e simplesmente não usar. Os adolescentes, por exemplo, da Igreja Metodista Wesleyana de Casa de Pedra, estão todos usando as redes sociais. Eu entro em contato com alguns por mensagem no celular, mensagens pelas redes sociais, Messenger e outros. E eu quero agora, para a gente entrando na parte final da nossa palestra, os perigos, então, da pregação
na pós-modernidade? Quais são os perigos que nós podemos incorrer na nossa pregação nessa era do pluralismo, do relativismo, da quantidade de informação? Quais são os perigos que nós podemos incorrer como pastores na nossa pregação? Primeiro perigo, e eu coloquei logo em primeiro lugar, que é abandonar a pregação expositiva da Bíblia. Tito, capítulo 2, verso 1, diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A pregação expositiva da palavra, ela é comprometida com a explicação no sentido original do texto e com uma explicação e aplicação fiel para os dias de hoje. A pregação expositiva, ela é comprometida com a verdade do texto bíblico e ela procura entender através de ferramentas como a exegese, a hermenêutica, o que o texto está dizendo com a maior autenticidade possível. A pregação expositiva, ela não trata de achismo, mas com a verdade do texto bíblico. Segundo autores que têm estudado, um dos autores que tem estudado sobre essa questão de pregação expositiva no Brasil, Hernandes Dias Lopes, ele diz que a pregação expositiva consiste em ler o texto, explicar o texto no seu contexto, no que ele significa para quem estava ouvindo e fazer uma aplicação fiel, ou seja, o que nós podemos aprender com o texto hoje. E até essa aplicação, ela tem que ser fiel ao texto bíblico. Porque se a gente não tiver dentro do nosso coração o dever de pregar mensagens positivas, nós vamos correr em alguns riscos. Ricardo Gondim, num livro dele de 1996, ele afirma que um jornal americano fez um estudo entre 85 e 90 sobre sermões pregados nessa época. Isso aí tem, olha, tempo, hein? 85 e 90. 200 sermões foram pesquisados e classificados. E da seguinte maneira: 24,5% dos sermões, o conteúdo e a organização obedeciam ao texto bíblico. Segundo, em 22,5% dos sermões, o conteúdo era bíblico, mas era infiel ao texto lido. Ou seja, a pessoa ela pega um texto, até ela tem uma consistência bíblica no que ele está falando, mas ela não é fiel ao que o texto quer dizer. Em 39% dos sermões, nem o conteúdo e nem a organização obedeciam ao texto, mas poderiam com algum esforço ser identificados como mensagem bíblica. 14% dos sermões, nem o conteúdo nem a organização eram bíblicos, e sua mensagem também não poderia ser identificada como cristã. Isso há algum tempo atrás, onde a teologia da prosperidade não tinha adentrado, onde a teologia liberal não tinha adentrado de maneira tão tremenda como hoje. Menos da metade dos sermões, segundo Ricardo Gondim, são fiéis à palavra e ao texto lido. Que coisa! Hernandes Dias Lopes, ele afirma que somente a pregação da palavra de Deus, a pregação fiel da palavra de Deus, pode levar a igreja à maturidade e pode produzir frutos que glorificam a Deus. E é interessante sobre essa questão de relativismo, de tantas heresias, de tanto pluralismo. Martin Lloyd-Jones, ele diz que na história de todos os avivamentos do passado, os avivamentos foram os períodos em que homens e mulheres creram que a Bíblia é a palavra de Deus, creram nela literalmente, creram que ela foi escrita por homens divinamente inspirados e se submeteram a ela. Avivamentos aconteceram porque homens fiéis, servos da palavra. E ele diz que na história da igreja, Martin Lloyd-Jones, ele continua afirmando que na história da igreja nenhum avivamento aconteceu
que negasse ou ignorasse verdades essenciais da palavra de Deus. E ele diz o seguinte: vocês nunca ouvirão de um avivamento em igrejas que negam os artigos fundamentais da fé cristã. Por exemplo, vocês nunca ouviram falar de um avivamento entre os unitarianos, que eles não creem na Trindade. E ele também diz que vocês nunca vão poder presenciar um avivamento, ouviram na história um avivamento em pessoas que se opuseram ao avivamento. Avivamento vai acontecer se nós formos fiéis à palavra de Deus. Porque se a gente for fiel à palavra de Deus e crer nisso, fiel ao texto, isso vai nos ajudar a fugir do relativismo, do pluralismo. Não importa o que este século está dizendo, não importa o que a pós-modernidade diz, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Uma outra questão também, perigo, dentro dessa pós-modernidade, é de a gente seguir a tendência teológica da época. É interessante que a teologia liberal, por exemplo, surgiu no momento inicial da modernidade, onde os estudiosos da modernidade diziam que o que vale é a evolução da razão. O que eu só posso aceitar aquilo que eu posso entender. E a teologia liberal foi influenciada por isso. Então começaram a estudar a Bíblia, tirando o espaço para o sobrenatural. Então nós temos que ter esse cuidado, esse perigo para nós, de nós queremos seguir a tendência teológica da época. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 5: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Alguma coisa? Oi? Não, fez 10 minutos agora. O segundo perigo é o perigo de seguirmos as tendências teológicas da época. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 5 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Um dos problemas, e na história da teologia, foi quando a teologia cristã ela seguiu a tendência da época. Nós vemos, por exemplo, a teologia liberal, ela surgiu porque havia todo um movimento do iluminismo, do racionalismo, que dizia o seguinte: só é válido aquilo que eu posso entender. Se eu não posso entender, não é válido. Então a teologia liberal, ela surgiu com estudiosos, com medo das tendências da época e dos estudos desses estudiosos e cientistas, e eles começaram a querer adaptar o evangelho para esse segmento. Isso é um grande perigo. A teologia da prosperidade e outras teologias da igreja emergente, que usa os meios pós-modernos para atingir os cristãos pós-modernos, né? Então você pode usar um homem tocha para ilustrar uma pregação, um homem com uma tocha dentro da igreja. Então vale defender, segundo a igreja, de certa forma emergente, ideias antibíblicas, desde que agrade aos ouvidos. Tantas teologias. Terceiro perigo, o perigo de, em nome de novidades, embarcarmos em muitos e novos movimentos. Nós temos uma tradição wesleyana. Nós não somos como os católicos que colocam a doutrina católica em pé de igualdade com a Bíblia. Não concordamos com isso. Mas nós não podemos desprezar pessoas experientes e pessoas que ao longo da história interpretaram a palavra de Deus com fidelidade, como Wesley, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e tantos outros.
Nós não devemos abandonar o ensino sério e comprometido da palavra de grandes servos do passado. Cuidado com aquilo que aparece que é novo, com aparência de novo. Pode ser uma heresia velha do passado. Cuidado com novidade. É muito interessante nós não desprezarmos a história da teologia. Outra coisa, para a gente terminar, e eu gostaria de falar o quarto perigo, o perigo de desprezarmos o Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O bispo Roberto Amaral, ele diz na sua palestra que se não agirmos debaixo da atuação do Espírito Santo, nosso ministério se torna medíocre. O avivamento é um resultado de um derramamento do Espírito de Deus. Nós precisamos voltar ao estudo sério da palavra, com a orientação do Espírito Santo, para não ficarmos influenciados com a pluralidade, com os pensamentos da pós-modernidade. Não! O apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este século, não deixa que este século e esta geração você se amolde a ela como uma forma amolda a areia. Não seja amoldado por este século. Busque o poder do Espírito Santo. Busque estudar a palavra. Não seja influenciado por nenhum tipo de movimento. E para terminar, cuidado com o desprezo das disciplinas espirituais. A oração, o jejum, o estudo comprometido da palavra. Bill Hybels, em 2007, isso foi público, ele levantou alguns estudiosos da sua igreja, eles escreveram um livro e eles fizeram meia-culpa. Eles disseram que eles erraram, eles gastaram em tantos investimentos, tantas coisas, tantos projetos, mas eles erraram numa coisa: eles não ensinaram os seus membros a buscarem a Deus por si mesmos. Ou seja, aquela leitura da palavra. As nossas ovelhas precisam aprender a buscar a Deus através da palavra, e nós temos que ensiná-las a isso, a ler a palavra em sequência, a ler a palavra de Deus em sequência. A gente não pode abandonar a oração, o estudo da palavra, o jejum e as disciplinas espirituais. Nós ficamos por aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço